Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspod. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho resolver a prova de analista judiciário, área judiciária, do TRT-12, que aconteceu nesse domingo, da banca FCC. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Você gosta do canal? Quer ser um apoiador dessa ideia? Dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu demais! Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 11, ela diz o seguinte: um juiz começa a ler um processo com 361 páginas em uma segunda-feira. De segunda a quinta, ele lê 27 páginas por dia. Na sexta-feira, ele lê 30 páginas e no sábado, 20 páginas. Aos domingos, ele não lê processos. Sabendo-se que a leitura foi feita de segunda a sábado em semanas consecutivas, o juiz precisou de... Bom, o que nós temos nessa questão? Primeira coisa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar, eu vou escrever para ficar fácil de visualizar quantas páginas ele lê em cada dia da semana. Então, ele faz isso de segunda a sábado. Então, vou colocar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, na segunda, ele lê 27, na terça, 27, na quarta, 27 e na quinta, 27. Na sexta-feira, ele lê mais páginas. Então, na sexta, ele lê 30 e no sábado, ele lê um pouco menos. No sábado, ele lê 20. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essa quantidade toda para descobrir qual é a quantidade na semana, em uma semana completa, quantas páginas ele vai ler. Então, eu tenho aqui, o 7 está aparecendo 4 vezes, então 7 vezes 4, 28, mais 0, isso dá 28. 8 vai 2, 2 mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais 3, 13, com mais 2, 15. Então, ele lê 158 páginas por semana. Tá? Então, é isso que ele faz. Ele vai ler 158 páginas por semana. Bom, considerando o quê? Que ele tem aí 361 páginas para ler, então eu vou ter, na primeira semana, ele vai ler um total de 158 páginas. Isso é menos do que o total de páginas, que são 361. Na segunda semana, ele vai ler mais 158. Então, aqui, se eu juntar a primeira e a segunda semana, nós vamos ter, 8 mais 8, 16. 6 vai 1. 5 mais 5, 10. Com mais 1, 11. 1 vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então, olha só, em 2 semanas ele já leu 316 páginas. Isso significa o quê? Se na terceira semana ele lesse todos os dias, ele vai passar da quantidade de páginas desse processo, tá? Então, aqui eu preciso descobrir em que dia da semana ele vai terminar essa leitura. Ele vai precisar de 2 semanas completas e a terceira ele vai usar somente alguns dias, Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 361 páginas, que é o total que ele precisa ler, e vou descontar o tanto que ele lê em 2 semanas. Então, eu vou tirar 316 páginas. Então, aqui nós temos esse 6 empresta 1, 6 para 11 estão faltando 5 páginas. Aqui, esse 6 tinha emprestado 1, ele ficou valendo 5. 5 menos 1, 4. 3 menos 3, 0. Ou seja, ele vai precisar aí, ler
2 semanas completas e vai precisar ler mais 45 páginas. Bom, 45 páginas que estão faltando, ele vai ler o quê? Ele vai ler 27 páginas na segunda-feira, que é o que ele lê, né, normalmente de segunda, e vai faltar ainda 18 páginas para ele ler na terça-feira. Bom, então o que isso quer dizer? Como que eu vou interpretar isso? Ele vai usar 2 semanas completas e na terceira semana ele só vai usar a segunda-feira e a terça-feira, tá? Então, o que nós temos aí de dias da semana? Então, vamos olhar para as alternativas. Alternativa A, 3 terças-feiras. É verdade, né? Porque ele vai ter uma terça-feira na primeira semana, outra terça-feira na segunda semana e a terceira semana ele só vai ter segunda e terça. Então, se eu contar de terça-feira, eu vou ter 3. Uma na primeira, uma na segunda e uma na terceira. Então, correto, alternativa A está certo. Bom, vamos ver a alternativa B. 2 segundas-feiras. Isso está errado, né? Porque de segunda-feira ele vai ter a primeira semana, a segunda e a segunda-feira da terceira semana também. Então a alternativa B está errada. Todos os outros dias da semana ele só vai usar 2. Por que só vai usar 2? Porque ele tem 2 semanas completas. Então todas as outras alternativas elas estão erradas. Portanto, a única alternativa certa é a alternativa A, 3 terças-feiras. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 12. Ela diz o seguinte: os convites para uma festa de formatura são numerados com 4 algarismos. Os 2 primeiros identificam o formando e os demais algarismos identificam cada convidado do formando. Por exemplo, 0315 é o 15º convite adquirido pelo formando 03. Se há 20 formandos e cada um vai adquirir pelo menos um convite e, no máximo, 20 convites, o número máximo de algarismos 4 que serão impressos será... Bom, o que nós temos nessa questão, né? Nós temos aí que os convites eles são numerados utilizando 4 algarismos. Os 2 primeiros representam o número do formando e os outros 2 representam o número dos convidados, né? Os convites adquiridos por esse formando. E o que ele quer saber, né? Ele quer saber qual é o número máximo. Repara nisso, olha só. O número máximo, então, qual é a maior quantidade de algarismos 4 que nós temos nesses convites? Se eu tiver, qual é a situação em que eu tenha a maior quantidade possível de algarismos 4 sendo utilizada? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou esquecer o número do formando e olhar somente para o número dos convidados. Eu vou fazer a contagem dos algarismos 4, a princípio, somente para os convidados. Bom, o que eu sei a respeito disso? Nós temos que cada formando ele vai adquirir pelo menos um convite e é no máximo 20 convites. Então, olha só, para os convidados, nós temos 2 situações em que vai aparecer o algarismo 4. Tá? Então, eu tenho, para os convidados, eu posso ter o 4º convite e posso ter o convite de número 14. Tá? Então, quando eu olho somente para o número do convite ou o número do convidado, eu tenho 2 números em que vão aparecer o algarismo 4. Então, eu tenho isso para o 4º convite e para o 14º. Bom, se eu estou considerando a quantidade máxima, então eu vou considerar que todos os formandos vão adquirir pelo menos, né, os convites até chegar no número 14. Bom, então aqui, só para os convidados,
nós temos, né, 1 algarismo 4, 1 algarismo 4. Então, nós temos um total de 2 algarismos e eu vou multiplicar isso por 20. Por que 20? Porque eu sei que nós temos 20 formandos, tá? Então, olha lá, 20 formandos. E cada um desses 20 formandos vai adquirir o ingresso de número 4 e o ingresso de número 14. Então, aqui nós já temos, olha só, 2 vezes 2, 4. Então, só para o número do convidado, nós já temos um total de 40 algarismos 4 sendo utilizados. Mas eu não posso me esquecer o quê? Que eu também tenho o número dos formandos. E para os formandos, olha só, para os formandos eu também vou ter duas situações. O formando de número 4 e o formando de número 14. Então, aqui são mais duas situações em que vão aparecer o algarismo 4. Só que aqui, para o número do formando, eu vou ter o quê? Né? Que esse algarismo 4, que o formando de número 4, para ter a maior quantidade possível, eu vou ter o formando 04 convite 01, formando 04 convite 02, formando 04 convite 03 e assim por diante, até chegar no convite de número 20. Então, para o formando de número 4, eu vou ter esse 04 aparecendo na parte do formando em todos os convites dele, que é um total de 20. E a mesma coisa para o formando de número 14. Eu vou ter 20 ingressos com esse 4 aparecendo no número do formando. Então, nós temos aí qual é o total de algarismos 4 que vão aparecer. Nós temos 20 algarismos 4 no número de formandos para o formando de número 4, mais 20 algarismos 4 para o formando de número 14, no número dos formandos, e mais 40 algarismos 4 no total de todos os formandos para o número do convite. Tá? Então, se eu somar 20 mais 20 dá 40, 40 mais 40, nós temos um total de 80. E o que está acontecendo aqui? Quando eu olho para as alternativas, nós não temos o número 80. Portanto, essa é uma questão que não tem resposta certa. É uma questão que cabe recurso, tá certo? Ela está até bem formulada, mas nós não temos a resposta correta. A banca errou ali na hora de colocar as alternativas. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 13. Ela diz o seguinte: uma pesquisa sobre preferência entre 3 canais de TV a cabo, A, B e C, foi feita com 400 respondentes. Dos participantes da pesquisa, 30% eram do sexo feminino. O canal A é preferido por 35% dos homens e o canal B é preferido por metade dos homens. O canal A recebeu 35% dos votos femininos. Entre as mulheres, o canal B obteve 10 votos a mais do que o canal C. Nessa pesquisa, a ordem de preferência dos canais pesquisados do mais preferido ao menos preferido é... Bom, o que nós temos nessa questão? Então, primeira coisa importante, né? Nós temos 400 pessoas respondendo essa pesquisa. Então, eu vou iniciar isso por essas 400 pessoas. Bom, o que ele vai fazer na sequência? Desses participantes, 30% eram do sexo feminino. Então, aqui, para o sexo feminino, nós temos 30%, ou seja, 30 sobre 100, né? A porcentagem, 30% é 30 sobre 100. 30% de 400, então é 30% vezes 400. Posso simplificar um zero com um zero e um zero com um zero. Então, isso vai ser 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12.
com 0, 120. Então, nós temos que 120 pessoas que responderam essa pesquisa são do sexo feminino. Consequentemente, para o sexo masculino, o que eu vou ter? Se eu tenho 400 pessoas no total e 120 são do sexo feminino, bom, então eu vou pegar as 400 e tirar 120. 400 menos 120, nós temos 280. Bom, então nós já temos 120 mulheres e 280 homens. E agora, né? Na segunda parte dessa questão, eu tenho que descobrir entre as pessoas, né, do sexo feminino, quantas escolheram o canal A, o canal B e o canal C. E a mesma coisa para o sexo masculino, quantas escolheram o canal A, B e C. Bom, então eu vou começar a partir da ordem que ele me mostra, né? Olha só, o canal A é preferido por 35% dos homens. Então eu vou pegar aqui 280 do sexo masculino, tá? Então olha lá, dos homens, né? Então vou chamar aqui de H. 280 desses 280, 35%, ou seja, 35 sobre 100, preferem o canal A. Bom, então 35% de quem? 35% dos homens, e os homens são 280. Bom, isso vai dar quanto, né? Posso simplificar aqui um zero com um zero. 35 vezes 28, isso vai dar 980. Dividido por 10, vai dar 98. Então, 98 homens preferem o canal A. Bom, vamos ver agora para o canal B, né? O que ele vai falar do canal B? O canal B é preferido por metade dos homens. Bom, metade é 1 sobre 2 vezes, os homens são 280, então é metade de 280. Nós temos 140 preferem o canal B. E o canal C, né? O canal C, ele vai ser o restante desses homens. Então eu vou ter 280 menos a soma do canal A com o canal B. Então, olha só, 98 mais 140, eu tenho que 8 mais 0, isso dá 8. 9 mais 4, isso dá 13. 3 vai 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui eu tenho 238. Ou seja, 280 menos 238, 8 para 10 está faltando 2, 3 para 7 está faltando 4. Então, eu tenho que 42 homens preferem o canal C. Bom, o que mais que eu vou ter? Agora ele vai falar, né, ele vai fazer a mesma separação, só que para as mulheres. E nas mulheres nós temos um total de 120 mulheres. Então, olha só, eu vou ter aqui o canal A, o canal B e o canal C também para as mulheres. Bom, o canal A recebeu 35% dos votos femininos. Então, né, a mesma coisa, 35% é 35 sobre 100, só que agora é vezes 120, que é a quantidade de mulheres, né? Então eu posso simplificar um zero com um zero. 35 vezes 12, isso vai dar 420, dividido por 10, 42 mulheres preferem o canal A. Bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Para os canais B e C entre as mulheres, eu tenho que o canal B teve 10 votos a mais que o canal C. Bom, então se eu falar que o canal C teve X votos, o canal B teve X mais 10, tá certo? Bom, e o que eu vou fazer? Isso vou fazer aqui no cantinho, tá? Para os votos, né, para o sexo feminino, deixa eu fazer uma separação aqui entre o masculino e o feminino, só para ficar melhor organizado, né? Então, ali nós temos a quantidade de homens e embaixo a quantidade de mulheres. Se eu tenho 120 no total para as mulheres, olha só, eu tenho 120 votantes do sexo feminino, né, que são 120 mulheres,
e 42 escolheram o canal A, então quer dizer o quê? Se eu pegar 120 e tirar 42, eu vou ter um total de 78. Bom, então quando eu pego aqui os canais B mais C, eu tenho que ter 78 votos, tá? Porque 78 mais 42, eu vou ter um total de 120. O canal B, nós temos x mais 10, o canal C, x, isso é igual a 78. Então, aqui nós temos x mais x, 2x, é igual a 78. O 10 está somando, vou passar para o outro lado subtraindo, então 78 menos 10. Aqui eu tenho 2x é igual a 68, então o x vai ser 68 dividido por 2, o x é igual a 34. Ou seja, para o canal C, que nós temos x pessoas, eu tenho 34 mulheres, e para o canal B, que é x mais 10, então é 34 mais 10, nós temos 44 que escolheram o canal B. Bom, aí eu já defini a quantidade de pessoas para os canais A, B e C. Qual é a pergunta dele? Ele quer saber o seguinte: nessa pesquisa, a ordem de preferência dos canais pesquisados, do mais preferido ao menos preferido, eu vou ter que encontrar o total do canal A, o total do canal B e o total do canal C. Bom, canal A. Entre os homens nós temos 98 e entre as mulheres nós temos 42. Juntando 98 mais 42, 8 mais 2, 10, 0 vai 1, 9 mais 4, 13, com mais 1, 14. Então, nós temos 140 pessoas com o canal A. Para o canal B, nós vamos ter 140 homens mais 44 mulheres. Isso dá um total de 284. E por fim, o canal C, nós temos 42 homens mais 34 mulheres. 42 mais 34, isso vai dar 76. Bom, então nós temos o primeiro canal, o mais preferido entre todos eles, é o canal B. O canal B é o primeiro. O segundo colocado é o canal A e o terceiro colocado é o canal C. Portanto, a sequência correta nós temos B, A e C. B, A, C, nós temos na alternativa C de casa. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 14. Ela diz o seguinte: o quadro a seguir mostra os preços dos sucos praticados pelo estabelecimento XYZ. Se o preço médio dos sucos de laranja, acerola e maçã é R$16, então o preço médio dos sucos desse estabelecimento em reais é... Bom, o que nós temos nessa questão? Repara o seguinte, né? Que os sucos que eu não tenho valor são justamente de laranja, maçã e acerola. Então, o suco de laranja eu vou representar pela letra L, o suco de maçã pela letra M e o suco de acerola pela letra A. O que mais que ele me falou? Ele falou que o preço médio desses três sucos é R$16. Ou seja, como é que eu calculo essa média? Então, se eu somar o preço do suco de laranja com o preço do suco de maçã e o preço do suco de acerola, então estou somando 3 sucos, dividindo isso por 3, né? A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, eu vou ter um total de 16. Bom, e aqui entra uma coisa que muitas pessoas se confundem. Então, quando pega uma questão desse tipo, acaba ficando, né, preso à ideia de que é necessário calcular o preço do suco de laranja,
do suco de maçã e do suco de acerola. E isso, nessa questão, nós não vamos conseguir. Mas nós não precisamos ter o preço de cada um deles, porque ele só está pedindo a média. E para a média eu vou precisar da soma dos valores. E o que eu vou fazer então? Se eu tenho que os sucos, a soma dos preços desses sucos dividido por 3 é igual a 16, se eu jogar esse 3 para o outro lado multiplicando, significa que eu vou ter o valor da soma de cada um desses sucos, né? Do preço de cada um desses sucos. Então, L mais M mais A é igual a 16 vezes 3, que é igual a 3 vezes 6, 18, 8 vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Então, eu tenho que o suco de laranja, maçã e acerola, o preço deles somados, isso tem que dar R$ 48. Bom, e o que eu vou fazer agora, né? Ele quer a média total dos sucos, né? Então, ele quer a média do preço de todos os sucos juntos. Bom, para a média do preço de todos os sucos juntos, eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade. Bom, então nós temos aí o preço do suco de laranja mais o suco de uva é 15,50. O suco de maçã eu estou representando pela letra M. O suco de abacaxi é 13. O suco de acerola eu estou representando pela letra A. Melancia é 12,50. E maracujá é 16. Bom, então eu somei o valor, o preço de cada suco e vou dividir pela quantidade de sucos. Que aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sucos. Então eu vou dividir isso por 7. E agora, né? O que eu vou fazer? Eu estou procurando essa média. O L mais M mais A eu não vou mexer, né, porque eles são letras aqui, eu não sei o valor de cada um deles, e vou somar os demais valores, tá? Então, olha só, vou somar primeiro os centavos, aqui eu tenho 15,50 com mais 12,50, 50 centavos com 50 centavos, nós temos R$ 1. E aí eu vou fazer agora, então, a soma dos valores em reais. Então, 15 mais 1, 16. 16 mais 13, 29. 29 mais 12, eu vou ter 31, 41. 41 mais 16, eu vou ter 57. Quando eu somo os valores dos sucos que estavam representados na tabela, eu tenho que isso vai dar 57. E aí eu tenho que dividir isso daqui por 7, porque são 7 valores. Mas aonde que está o pulo do gato? L mais M mais A, eu já sei que isso tudo tem que dar 48. Então, ou seja, essa média vai ser 48 mais 57 dividido por 7. 7 mais 8, isso vai dar 15. Então, 5 vai 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. Então, nós temos aí um total de 105. 105 dividido por 7. Fazendo essa conta, né? 105 dividido por 7, isso vai dar 15. Então, o preço médio dos sucos desse estabelecimento é de R$ 15. E R$ 15 nós temos na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 15, última questão dessa prova, ela diz o seguinte: sabe-se que 15% da metade de um número mais 80% do dobro desse mesmo número vale 36. A igualdade que equivale a essa afirmação é... Bom, o que nós temos nessa questão? A primeira coisa, né, a se observar é que ele não quer
o valor do número. Ele quer que nós montemos uma expressão. Bom, então olha só, eu não sei que número é esse, então eu vou chamar aqui de x e vou começar essa montagem. Primeiro, sabe-se que 15%. Bom, 15% nós podemos representar como sendo 15 sobre 100 ou 0,15. Então, eu posso utilizar a representação fracionária ou a representação decimal. Se eu olhar para as alternativas, ele não está usando fração. Então, tudo aqui está sendo utilizado na representação decimal. E aí que eu vou começar. 15%, então, olha só, 0,15 dá metade de um número. Bom, metade é 1 sobre 2, tá? Só que, de novo, eu não tenho fração. Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter 0,5. Então, aqui, 0,15, que é 15%, vezes a metade, então a metade é 0,5, de um número, então, vezes x. Na sequência, mais 80%. 80% é 0,8 ou 0,80. Tá? Eu nem estou usando aqui a representação fracionária, porque nós já vimos que tudo está sendo apresentado na forma decimal. Do dobro é multiplicar por 2. Então, olha só, 0,80, que é 80%, do dobro, ou seja, 2, vezes quem? Esse mesmo número, então, vezes x. E tudo isso é igual a 36. Bom, essa é a equação montada da situação. Se eu olhar para as alternativas, eu não tenho nenhuma que está escrito nesse mesmo formato, tá? Que está igualzinho ao que eu coloquei aqui. Então, eu tenho que olhar para as alternativas, aquela que ele utilizou essa mesma expressão, só que está escrito de uma outra forma. Então, vamos lá, vamos ver aqui a alternativa A. Eu vou começar por ela. Então, a primeira parte, 0,15 vezes 0,5x, isso está correto, tá? Olha aqui, 0,15 vezes 0,5x, até aqui está ok. Depois, mais 0,80x é igual a 36. O que está errado aqui? Está faltando esse 2, que é o dobro do número, multiplicando x. Então, essa alternativa A, ela parece muito com essa equação que eu escrevi, só que está faltando o 2 ali. Se está faltando o 2, a alternativa A ela está errada. Já elimino ela. Vamos olhar as outras. Só de observar, tá? O 36 é o mesmo 36. Quando eu olho para o 0,8, está faltando, eu já observo que está faltando o 2 vezes x vezes 0,80. Então, essa daqui eu já elimino também. Também está errada. A alternativa C. Vamos reparar o seguinte na alternativa C. Primeira coisa, o 36 está igual. Se o 36 está igual, os outros também precisam estar. Aqui eu não tenho o 0,15 vezes 0,5 e nem o 0,80 vezes o 2. Mas eu posso ter isso como uma multiplicação. Vamos ver como que ficaria, tá? Então, aqui, 0,80 vezes 2, isso vai dar 1,60x, igual a 36. Repara que até aqui está ok. Mas olha qual é a grande pegadinha dessa alternativa C. Quando eu multiplico 0,15 vezes 0,5, eu vou até fazer aqui no cantinho para vocês conseguirem acompanhar. 0,15 vezes 0,5, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 5 vezes 0, 0. E agora, deu 0,75.
eu vou contar as casas depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, aqui eu tenho 1 casa depois da vírgula, o meu resultado precisa ter 3 casas depois da vírgula. Então, nós temos 1, 2, 3 e mais um 0. Ou seja, o resultado que ele me apresentou tem um 0 a menos ali. O correto é 0,075x. Por conta desse zero, a alternativa C ela está errada. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar as alternativas D e a alternativa E. Elas são muito parecidas, né? Tem algumas diferenças somente. Bom, então se eu observar aqui, vamos começar pelo resultado, né? Então o resultado não é 36 em nenhuma das duas, o resultado ele é 18, então eu tenho que a primeira coisa a observar é isso. Então se eu tenho aqui esse 18, eu não posso ter os mesmos valores antes do sinal de igual. Vamos olhar a alternativa D. 0,15 vezes 0,5 é a mesma coisa que está aqui. E 1,60 é a mesma coisa que está aqui. Ou seja, essa alternativa D, ela não pode ser por causa do 18, tá ok? Então não pode ser essa por conta do 18. Mas, Daniel, como que eu posso ter esse 18 aí no final, que só sobrou e aí precisa ser a alternativa E? Como que eu vou ter esse 18 no final? Bom, se eu observar, tá? Eu vou pegar essa primeira equação que eu tinha feito, 0,15 vezes 0,5x, mais 0,80 vezes 2x é igual a 36. Então, se eu observar, 18 é metade de 36. Então, ele dividiu 36 por 2. Bom, se ele dividiu 36 por 2, isso lá no resultado, então eu preciso, para manter a igualdade, dividir ela inteira por 2. Então, eu vou dividir aqui por 2, nessa primeira parcela dessa adição, e vou dividir por 2 aqui. Olha só o que vai acontecer. 36 por 2, isso já vai dar 18. Aqui eu posso só simplificar o 2 com 2, então eu vou ter 0,80x, né, ou 0,8x. E aqui ele fez qual divisão, no caso? Se eu observar, o 0,15 ele se manteve. Então, eu vou pegar 0,15 e quando eu olho, aqui eu tenho 0,25, ele dividiu 0,5 por 2, deu 0,25 vezes x, tá? Então, pensa, né? Esse 0,5 é como se fosse 50%, metade de 50% é 25%. Portanto, alternativa E de elefante. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Deixa aqui nos comentários que eu posso atender ao seu pedido. Nos vemos num próximo vídeo.